E para falar, explicar melhor para a gente discutir esse plano, vamos conversar agora com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ministro, boa tarde, seja bem-vindo ao 360, obrigado por atender o nosso convite. Ministro, a minha primeira pergunta é o seguinte, está mostrando os eixos do seu plano para quem nos acompanha e tem ali o investimento, os eixos bem estruturados já que o senhor montou, o prazo, mas eu senti falta das metas, ministro. Aonde que o senhor quer chegar? Quais territórios no Rio de Janeiro o senhor quer retomar até o final do governo Lula? Quais facções criminosas que hoje assolam a Bahia, são 8 ou 10 facções, o senhor quer derrotar e tirar do Estado até o final do governo? Quais são as suas metas para a gente poder voltar a conversar sobre isso e saber se o senhor chegou onde o senhor queria lá no final do governo? Raquel, em primeiro lugar, é necessário lembrar que a segurança pública é exercida pelos 3 entes da federação, governo federal, estados e municípios. E por uma opção constitucional, mais de 90% das competências relativas à segurança pública são exercidas pelos governos estaduais. Se você pegar, por exemplo, a população carcerária dos presídios estaduais e comparar com os presídios federais, você vai encontrar que nós correspondemos a 1/10 dos presos que existem nos estados. O que nós estamos fazendo, portanto, não é substituir os estados. Cada estado tem as suas polícias e as suas próprias ações. O que nós estamos fazendo é coordenar. Nós temos um papel de coordenação e combate à macrocriminalidade. O que é o plano que nós lançamos hoje? É a continuidade da Política Nacional de Segurança Pública que existe aprovada em lei desde 2018. E esse programa de hoje é articulado com o plano que o presidente Lula lançou em julho, lançou lá. E nós estamos desdobrando agora nesse programa que visa essencialmente integrar inteligências nossa com os estados, com isso ter mais informações, mais qualidade na ação policial, foco em algumas áreas predominantes como portos, aeroportos, fronteiras e apoiar muito as ações dos estados. São cerca de 60 facções atuando no Brasil. Só é possível vencê-las tirando o dinheiro delas. Não se derrota facção em nenhum país do mundo dando tiro a esmo. É preciso você ter foco e tirar o dinheiro das facções. Para transmitir a você, Raquel, um exemplo e a todos que nos acompanham. Ano passado, a Polícia Federal bloqueou bens de criminosos de aproximadamente 350 milhões de reais. Neste ano, no governo do presidente Lula, já foram 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é combater o crime organizado. Mas vou insistir nas metas, ministro. O senhor tem metas delineadas de onde o senhor quer chegar, indicadores? Porque sem metas, como é que a gente avalia a eficácia do plano? No material que nós enviamos à imprensa, há todas as metas. É claro que um plano tem eixos de atuação, existem ações, produtos e metas. Eu vou ler para a senhora. Aumentar apreensões de armas e drogas, reduzir mortes violentas intencionais, reduzir roubo, furto de celular, aumentar a apreensão de bens, direitos e valores ligados ao crime organizado, reduzir alertas de desmatamento e mineração ilegais, implantação do programa de combate ao crime organizado, aumentar prisões relacionadas a crimes cibernéticos, incluindo abuso sexual infantil e fraudes bancárias, reduzir o número de mortes relacionadas a acidentes de trânsito, acolhimento de mães e familiares de vítimas de crimes violentos, geração de oportunidades para os jovens e mulheres nos territórios do PRONASSE, valorização profissional dos servidores da segurança pública com programas sociais e de atenção à saúde, aprimoramento da produção, integração e compartilhamento dos dados estatísticos e informação de interesse da segurança pública. Isso está discriminado no documento, aqui é uma síntese que a senhora pode consultar, e cada meta dessa se desdobra em ações.
Então, a senhora pode ter certeza, e transmito a certeza a todos aqueles que nos acompanham, que há plena consistência metodológica e a senhora vai poder, com certeza, no mês de janeiro, se Deus quiser me entrevistar, e eu vou dizer para a senhora o que aumentou, o que reduziu, e com isso a gente prestar contas à sociedade. É que são intenções, né, ministro? Eu sou meio fanática pelos números. Mas vamos seguir, vou chamar para participar conosco Clarissa Oliveira. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Raquel, todo mundo que está aqui com a gente. Ministro, o senhor, no ambiente aí do lançamento desse novo plano, a gente está vendo nos bastidores muito fogo amigo, muita brigaiada ali, vinda principalmente por parte de setores do PT. Tem muitas críticas que estão sendo apresentadas por alguns desses aliados à sua gestão no Ministério. Tem gente dizendo que o senhor não dá devida atenção à segurança pública porque está mais voltado para o judiciário. Eu queria saber do senhor a que o senhor atribui esse clima de disputa tão acirrada nos bastidores e principalmente se o senhor acha que isso é fogo amigo, tendo em vista aí a sua cadeira, caso o senhor seja indicado para o Supremo Tribunal Federal, ministro. Antes de voltar à questão central que a Raquel propõe, não são intenções, Raquel, são metas. Quando eu digo aumentar, reduzir, eu estou me referindo a um número concreto que existe. Eu dei um número para a senhora. Bloqueio de bens, saltou de 350 milhões para 2.200. Armas de fogo registradas no país caíram pela metade. Homicídios, até aqui, queda de 5% aproximadamente. Então, são metas tangíveis, concretas, com números objetivamente postos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu posso, se a senhora desejar, desdobrar todas as metas, uma a uma. É um documento longo, até porque disseram, de modo indevido, que o plano ou o programa era uma resposta a críticas, e agora isso aparece novamente. Não, nós não nos governamos por isto. Esse trabalho vem sendo feito há vários meses. Não se faz um programa dessa natureza em uma semana. Eu não sei de onde saiu essa versão segundo a qual não existe política nacional de segurança pública no Brasil. É claro que existe. É uma lei. Lei 13.675 de 2018. Quando nós assumimos, o que nós fizemos? Começamos a executar a lei pela primeira vez na história. E como é que se executa a lei? Lançando planos e programas. Em março, nós lançamos o PRONASSE 2. Depois nós lançamos o PAS, depois nós lançamos o AMAS, que é específico da Amazônia, agora o Enfoque. O que mais tem é plano e ação. Plano e ação. Quem acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, eu sei que Raquel acompanha, vê todos os dias ações acontecendo no Brasil. Hoje mesmo eu poderia exemplificar várias. Posso exemplificar todos os números da Amazônia. Números, por exemplo, relativos à redução de desmatamento em 50% neste ano. Então, eu não me governo por esse aspecto, eu diria, da política. E realmente, Clarissa, eu não me preocupo se é fogo amigo, fogo inimigo. Eu tenho um foco, eu tenho um trabalho, eu tenho um líder, que é o presidente Lula, nós temos um planejamento, nós temos um método, trabalhando com os estados com muita serenidade, muita seriedade. Porque se é verdade que há uma ou outra pessoa que diz isso que a senhora gentilmente resumiu, há outros tantos que dizem o diametralmente oposto. Então, quem fica ouvindo esse tipo de coisa sem consistência acaba perdendo o rumo. Não é o nosso caso. Ministro, Jussara Soares conosco, ela também tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, ministro. Que bom ter aqui o senhor conosco. Hoje, na coletiva, o senhor disse que recriar o Ministério da Segurança Pública é um erro gravíssimo. Porém, eu lembro que, na campanha, o presidente Lula mencionou isso, que iria recriar o Ministério da Segurança Pública. O senhor já convenceu o presidente de que não é uma boa ideia separar o Ministério da Justiça da Segurança Pública? Nós temos 201 anos no Brasil de Ministério da Justiça. Foi criado por Dom Pedro I. E sempre foi unido. Nesses 201 anos, só houve Ministério Extraordinário de Segurança Pública um ano, só um ano. 200 anos foi unido. E, além disso,
no Brasil, nós temos uma imbricação entre o sistema de justiça e o sistema de segurança pública. Por exemplo, uma investigação no Brasil para ocorrer busca e apreensão, quebra de sigilo bancário ou fiscal, prisões de um modo geral, prisões processuais, temporária, preventiva, etc. Tudo isso está submetido no Brasil à chamada reserva de jurisdição. Nós tivemos o 8 de janeiro, aquela caterva de terroristas e golpistas invadindo a esplanada. Não fosse o Ministério unificado, a reação não tinha sido tão rápida. Então, eu apresento no debate dados objetivos da história brasileira. Respeito muito todos aqueles que sustentam que a mera criação do Ministério da Segurança vai fazer com que o governo federal passe a ser aquilo que ele não é à luz do artigo 144 da Constituição, ou seja, executor da política de segurança no Brasil. Não, nós não somos. Nós temos um pedaço. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ponto. E Polícia Penal Federal. A essência da política de segurança, desde o alvorecer da República, é dos estados. Então, querem federalizar isto? Eu sou contra. Respeito realmente quem pensa diferente. E o presidente Lula, na transição, resolveu manter unido. Aqui estou. E é uma falácia, é algo descabido, essa história de que, no Brasil, eu ou qualquer outro ministro não dedica tempo à segurança pública. É impossível. 90% do meu tempo aqui é segurança pública. Porque o judiciário tem autogoverno, tem o CNJ, tem o Supremo, diferente de outros países do mundo. Então, o que dizem que não há ênfase, não há foco, é falso. Agora, nós trabalhamos à luz da Constituição. Eu não sou ditador. Eu não vou chegar em um estado que tem um governador eleito e vou impor políticas. É impossível, a não ser que seja feita intervenção federal. E intervenção federal não é algo que pode ser vulgarizado, porque nós temos uma Constituição, artigo 34, que cria limites à intervenção federal. Há quem pense que eu posso pegar e mandar a Força Nacional para qualquer ponto do território hoje ou amanhã. Não. Eu sou proibido pela lei e pelo Supremo. Eu só posso mandar a Força Nacional atuar em um estado, por exemplo, Rio de Janeiro, se o governador pedir ou concordar. Então, eu não vejo em que criar um ministério vá alterar o artigo 144 da Constituição e a Lei 13.675. Às vezes, é vontade de dizer alguma coisa e falta de aprofundamento. Esses dias eu vi um especialista de segurança dizendo que o governo federal tem que falar de policiamento de proximidade. Mas como? Nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fazer polícia de proximidade. Ministro, esse especialista de segurança que o senhor está falando é Benedito Mariano, que foi o coordenador da política de segurança pública do programa do presidente Lula. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, conversei com ele hoje mais cedo, e ele faz essa crítica, né, da política de proximidade, diz que o senhor não está atuando nesse sentido. E eu queria realmente colocar essa pergunta para o senhor: como é que o senhor responde a essa crítica que vem, exatamente o que a Clarissa estava mencionando, deste fogo amigo de dentro do PT? Eu, Raquel, não entro nesse mérito, repito, se é fogo amigo, fogo inimigo, e realmente nem sabia que tinha sido ele, porque é tanta coisa que tem sido dita, e aí a gente vai recebendo aqui os informes da Lorena, mas não muda nada. Como é que o governo federal vai fazer polícia de proximidade? Polícia de proximidade, qualquer pessoa que vai aqui na Constituição, no artigo 144, vai ver que policiamento ostensivo é feito pela Polícia Militar, está escrito na Constituição. E essa polícia comunitária pode e deve ser feita pelas guardas municipais. Não é o governo federal que vai fazer isso. Nós estimulamos, sugerimos, apoiamos, mas nós não fazemos. Aliás, em nenhum país do mundo. Então, é preciso debater os temas com profundidade e não
pensando realmente nisso de fogo amigo, fogo inimigo. Eu estou voltado aqui para um trabalho sério, um trabalho que tem rumo, que tem método, tem estratégia, tem objetivos, tem metas, e esse trabalho está produzindo resultado. Eu estou pronto a debater horas e horas, item por item, da Política Nacional de Segurança Pública, e afirmo que nós temos resultados positivos em todas as áreas, todas sem exceção. Significa dizer que nosso trabalho é perfeito? Não, perfeito só Deus. Perfeição no reino dos céus. Nós não temos essa pretensão. E estamos dispostos a aprender com as críticas, mas críticas que sejam minimamente fundamentadas na Constituição e nas leis do país. Ministro, Pedro Venceslau está conosco e tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, ministro. Ministro, quando ocorreu aquela ação policial aqui no Guarujá, em São Paulo, o senhor disse que ela não pareceu proporcional. No caso da Bahia, foi proporcional? Não houve ali uma mudança de tom em relação a uma ação e outra? Não, Pedro, não tem mudança de tom, porque, veja, quando houve essa situação em São Paulo, nós não fomos atacar o governo de São Paulo. Nós nunca fizemos isso. Exatamente porque nós reclamamos por lealdade, nós somos absolutamente leais. E falo constantemente com o governador Tarcísio, inclusive, semana passada falei com ele. Então, o que houve ali foi uma entrevista, perguntas, num evento que nada tinha a ver com isto. Lá pelas tantas, um jornalista pergunta: vai haver intervenção federal em São Paulo? Eu disse não. Me perguntaram: vai haver investigação federal do caso do Guarujá? Eu disse não. E disse que confiava nas instâncias estaduais, aludia expressamente ao Ministério Público, à Corregedoria da Polícia, porque é assim que a lei manda, e disse que caberia a estes órgãos avaliar se havia ou não proporcionalidade da ação. Isso que eu disse em relação ao São Paulo, eu digo em relação à Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, qualquer estado. Nós do Ministério da Justiça não temos a pretensão e não queremos dizer que nós vamos fazer intervenção nos estados. É inconstitucional e é errado. O que nós estamos fazendo com os estados é chamá-los. E nunca o ministro da Justiça dialogou tanto com os estados. É por isso que hoje a gente trabalha com todos, ou quase todos, que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro, que nos pedem dinheiro, que pedem viatura, que pedem curso, que pedem equipamentos. É o que nós fazemos aqui, coordenação da Política Nacional de Segurança Pública nos termos da Lei 13.675, e o governador Tarcísio sabe que pode contar com o governo federal, assim como nós temos contado com o governo de São Paulo, com o governo do Rio de Janeiro e todos os demais governos estaduais. Ministro, para a gente fechar a nossa conversa, que eu sei que o seu tempo está curto, como é que está a sua relação com o ministro Rui Costa? Como é que foi a conversa para fazer esse plano, já que ele foi governador da Bahia e a Bahia é hoje um dos estados com o maior nível de violência policial? Em relação a esse programa lançado hoje, ele começou a ser feito há 3 meses atrás por um grupo de especialistas federais e estaduais de vários estados. Portanto, não há uma relação especificamente com a Bahia ou com qualquer outro estado, é uma preocupação do país e estava no plano lançado em julho pelo presidente Lula. E nós hoje anunciamos ações emergenciais na Bahia e no Rio. Em ambos os casos, tanto na Bahia quanto no Rio, essas ações emergenciais foram conversadas com os governadores. O governador Jerônimo esteve aqui a 3 metros na minha sala, conversamos por 2 horas e ele disse o que precisava. O governador Cláudio esteve aqui, falamos por telefone, nossa equipe foi na Bahia, nossa equipe foi no Rio de Janeiro. Hoje o governador Cláudio vem novamente aqui às 6 horas da tarde e é assim que nós tratamos. Evidentemente, houve uma demanda do ministro Rui sobre como a Casa Civil podia ajudar. Eu estive lá com o ministro Múcio e nós abrimos um debate que eu espero que seja exitoso, no sentido de fortalecer a presença das Forças Armadas, sobretudo em fronteiras, portos e aeroportos. Então, estamos tratando disso no âmbito do governo e nós temos um ótimo clima de trabalho entre a equipe do presidente Lula, que ele comanda,
e às vezes há muito disse-me-disse, mas é isso, nosso papel é ajudar. Nós não vamos comandar a política de segurança da Bahia ou de qualquer outro estado. Nós conversamos com o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre o plano de combate ao crime organizado. Ministro, eu agradeço sempre a sua disponibilidade de conversar com o 360, o nosso diálogo aqui franco, direto. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço a senhora e todos os demais da CNN. Saudar os telespectadores. Obrigado.